Salva o número aí. Mas vamos lá, irmãos. Lembrando que, veja, a escola bíblica, tá? É um tempo que a gente tem para estudar mesmo a palavra, tirar as dúvidas, tá certo? Então, não é o culto, é uma escola, tá bom? Então, a gente está aqui para tirar as dúvidas mesmo e aprender. Então, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura de forma alternada? Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares até o versículo 14. Assim diz a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua santa palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, nos dá instrução, mas também poder do Teu Espírito para vivermos a Tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que trata sobre a encarnação do Verbo, isto é, a encarnação de Deus, um texto que trata sobre Jesus. O Verbo aqui é Cristo, porque no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo aqui é Jesus, certo? No versículo 1 em diante, o autor ele já apresenta algumas características acerca da segunda pessoa da Trindade, Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo, ou seja, desde o início, no princípio, estava ali Jesus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Segunda pessoa da Trindade. Lembrando, nós cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo. É um só Deus. Entretanto, três pessoas na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse texto aqui trata sobre essa natureza do Filho, essas características do Filho. Ele estava no princípio com Deus, e ele é o próprio Deus. A nossa confissão de fé, a nossa seção 2 do capítulo 8, de Cristo mediador, dando continuidade, trata sobre esse assunto, né, sobre esse assunto que é importante para nós. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Uma explicação aqui objetiva acerca de quem é Jesus. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro e eterno Deus. Então, Ele é Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele. Ele não é inferior ao Pai, Ele é igual ao Pai.
chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, ou seja, ele se encarnou, este verbo se fez carne, e a natureza humana com todas as suas propriedades, né? Essenciais e enfermidades comuns à natureza humana, mas sem pecado, porque ele é Deus, não peca. Sendo concebido, eu acho que está falhando a pilha, viu? Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Por que também da substância dela? Só passar aqui. Passa aí para mim, eu acho que está ruim mesmo. Por favor, obrigado, Júnior. Porque ele é homem, então da natureza humana, daí a questão da substância também dela. Veja, as duas naturezas. Que duas naturezas são essas? A natureza humana e divina, porque na parte da sessão, volta um pouco aí a sessão, isso, na primeira parte da sessão diz, verdadeiro e eterno Deus, igual ao Pai, não é? Da mesma substância, mas também natureza humana. Nasceu da Virgem Maria e da substância dela, tá? Nós não podemos negar, é homem. Lembra do texto lá de Paulo a Timóteo, Jesus Cristo, homem, né? O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pode passar por gentileza, Aldo, por favor? E aí, veja, o texto diz, né? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade. Divindade e a humanidade. Foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então a gente tem Jesus Cristo, uma pessoa, com duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. E essa é uma das expressões mais lindas da nossa confissão, na minha opinião. Uma das expressões mais lindas. Veja o que a confissão diz. Sem conversão, composição ou confusão. Aí veja a expressão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pronto. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é uma melhor expressão do que dizer completamente Deus ou completamente homem, ou totalmente Deus ou totalmente homem. A melhor expressão é, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É lindo isso aí. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Quem? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Rapaz, é fantástico isso, sabe? Porque o único que liga homens a Deus é aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Representando Deus diante dos homens e representando os homens diante de Deus. É absolutamente fenomenal. Fenomenal. Ele é homem para te representar. Ele é homem, ser humano, natureza humana, para apresentar as suas dores, para te representar, para perdoar os teus pecados, para ser o teu representante, o teu fiador, né? Pelos seus pecados. Mas ele também é Deus, para representar as atribuições de Deus na sua vida, para operar um milagre no seu coração, para transformar o seu ego, o seu coração, para mudar você. Ele é verdadeiramente Deus. Veja, né? Pode voltar, pode deixar, isso. Foram divina e humana, né? As duas naturezas foram o quê? Inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então isso já
derruba aquela heresia que diz assim: quando Deus se encarnou, ele deixou de ser Deus e viveu como um de nós, apenas como um homem. Já ouviram essa heresia? Né? Ele era igualzinho a gente, mas não era Deus, não, era só a gente, era só homem. Ele recebeu a unção, ele fazia o que a gente podia fazer. Não. Nós não cremos nisso. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. É a mesma, duas naturezas inseparáveis. Lembra, por exemplo, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, indo para a região de Gadara. Né? Tem essa do mar, mas em Marcos 4 diz que houve uma tempestade, os discípulos estavam com medo e foram acordar Jesus. Lembra dessa passagem? Jesus estava o quê? Aonde? Na popa do barco. Homem. Estava dormindo. Estava cansado depois de um dia de trabalho. Mas estava dormindo numa tempestade. Deus também, porque como é que alguém vai dormir numa tempestade? Estava todo mundo com medo de morrer, ele estava dormindo. Aí ele fala, né? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Aí ele diz ao vento e ao mar para se acalmar, a tempestade se aquieta. Aí os discípulos falam: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Quem é este? Deus. Ele é Deus. Porque um homem não é capaz de fazer isso. Um homem não é capaz de dizer para o vento: para aí. Para uma tempestade: para aí. Teve um furacão recentemente em Orlando, né? Passou ali por Tampa, a região da Flórida. Só Deus para dizer: para agora, e parar. E geralmente, na ordem natural, comum, geralmente é... Obrigado, Gabriel. Geralmente é aos poucos, né? Mas imagina, um furacão, uma tempestade... Para agora, que eu sou o criador de vocês. Para, e imediatamente parar. Uma grande bonança, houve uma grande bonança. Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. E é o nosso Deus, irmãos. É o nosso Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. A gente vai analisar umas heresias mais adiante para a gente ficar vacinado, né? Certo? Mas vamos mais à frente. Tá pegando? Pronto, obrigado. Obrigado, Júlio, Aldo, pela força aí. O apóstolo João disse: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa a Jesus, que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 2, 4. João está reconhecendo que natureza aqui de Jesus? A primeira é a humana. Porque veja, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em... É natureza o quê? Humana. Né? Mas a divina também está. Aonde? Reconheceis o Espírito de... Deus é o quê? Deus é carne? Deus é Espírito. Vocês reconhecem o Espírito de Deus pelo fato de falarem que ele veio em carne, divina e humana. Veja, 2 João 9, 14. A gravidade, isso aqui não faz parte do versículo, tá? A gravidade da heresia com respeito à doutrina de Cristo é simples. Perceba, todo aquele que ultrapassa a doutrina, né, de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Por quê? Porque é uma doutrina essencial. Se alguém nega isso que a gente está estudando, não é de Deus. É seita. É uma doutrina essencial. Ah, pastor, eu nego o sistema de governo. Eu acho que é melhor o episcopal. Um mandando em todo mundo. Mas eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é homem, Deus. Ele é meu irmão, essa pessoa? É. Por quê? Governo de igreja é uma questão secundária. Ah, pastor, eu creio no dom de línguas e de revelação, segundo a palavra, mediante a interpretação, se houver intérprete. Eu sou pentecostal, mas eu creio em Jesus Cristo. Creio na inerrância das Escrituras. Creio que Jesus é 100% Deus, verdadeiramente homem. Essa pessoa é meu irmão? É meu irmão. É meu irmão em Cristo. Porque essas questões dos dons espirituais é secundário. Infelizmente, tem gente na internet que diz que os pentecostais não são nossos irmãos. Isso está errado, irmãos. Isso é muito feio falar um negócio desse. São nossos irmãos, sim. Por quê? Porque não negam uma doutrina essencial. Agora, se uma denominação ou igreja, que se diz igreja, nega uma doutrina essencial como esta, sobre a doutrina de Cristo, aí é seita. Aí não é irmão, não. É seita. Não deem as boas-vindas. Tem que evangelizar. Não é irmão, não. Aí você diz lá para o testemunho de Jeová: opa, meu irmão, a paz. Não, irmão, não é irmão, não. Não é irmão, não. Porque nega doutrina essencial. Vamos lá. A doutrina na história. Durante os séculos 3 e 4, primeiramente a gente pode pensar no primeiro século e segundo século, porque os apóstolos estão combatendo aí o gnosticismo. Primeira coisa é essa. Primeiro século e também segundo século. O gnosticismo que afirmava que Cristo, o verdadeiro Deus, não veio em carne mesmo. Porque eles afirmavam que a matéria é má. E que eles andaram com imagem e não com a carne mesmo. Deus não se encarnou. Porque eles diziam: a matéria é má e Deus é bom, então Deus não veio em matéria, porque a matéria é má. Então o que os discípulos viram foi a imagem e não a carne de Deus, não o Deus encarnado. O gnosticismo, portanto, é combatido pelos apóstolos. João diz: ele veio em carne. E a gente tem, então, algumas outras heresias, durante o século 3 e 4. Primeiro, o monarquianismo. Uma heresia que fez Cristo e o Espírito Santo subordinados ao Pai. Não apenas em sua obra redentiva, mas em sua própria essência. Essa doutrina está mais ligada à Trindade, mas fala de Cristo. É como se o Pai fosse o chefe, tivesse uma substância diferente, e o Filho e o Espírito subordinados. Isso está errado, irmãos. E tem igreja evangélica que defende isso aí. Mas isso está errado. Porque o Filho é Deus, conforme diz em João 1. E o Espírito Santo também é Deus. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo aqui. Tá? O monarquianismo modalista, que ensinava que Deus é uma pessoa que assume três identidades diferentes.
Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas uma de cada vez. Né? O que está errado aqui? Não é 3 ao mesmo tempo. É um só, mas vai mudando. Tem uma igreja chamada Voz da Verdade que prega isso aí. É por isso que é uma seita. É uma seita. E tem gente que canta até as canções de uma seita e não sabe o que está cantando, e introduzindo valores e conceitos e doutrinas erradas. Porque nega o que é essencial. Nega o que é essencial. Irmãos, Deus não é uma pessoa que vai mudando. Eita, eu sou o pai, agora eu vou mudar, eu vou ser o filho, agora eu vou mudar, eu sou o espírito. Não. Deus é um só, mas 3. Ele tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram, desde a eternidade. É o que diz a palavra de Deus. O arianismo, que ensinava que Cristo e o Espírito Santo eram meras criaturas. Aquela ideia de que Jesus, quando veio, né, é criatura, ele não é Deus. Criadas. Criaturas, né, que foram, obviamente, criadas. E não é isso, não. A palavra de Deus diz que Jesus sempre existiu. De eternidade a eternidade, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vem vários textos que tratam sobre a eternidade de Cristo. Contra esses e outros erros semelhantes, os concílios de Nicéia, em 325 d.C., e o concílio de Constantinopla, em 381 d.C., começaram a forjar a declaração de fé da igreja nos grandes documentos credais. A fé bíblica foi assim expressa em oposição consciente aos erros sutis e aparentemente inocentes, mas na verdade mortais de Satanás. Porque o apóstolo João fala sobre isso. Não procede de Deus, é do maligno. Falsos mestres. Então você pode pensar, é coisa sutil, é coisa simples, mas não é secundário, é essencial à nossa fé. Né? É coisa maligna você negociar acerca da doutrina de Cristo. Assim que a igreja sobreviveu ao ataque satânico à doutrina da Trindade, começou um ataque à doutrina de Cristo. Aproximadamente entre os séculos 5 e 6 surgiu 5 a 7, né? 5 e 7. Surgiu o apolinarismo. Apolinarismo que ensinava que Cristo era Deus. Veja, ensinava que Cristo era Deus, mas que ele não possuía uma natureza humana, verdadeira ou completa. Apolinário ensinava que Cristo tinha um corpo e uma alma, mas que em lugar de um espírito humano, Cristo tinha o Logos divino ou a palavra. Ou seja, ele não possuía verdadeiramente a natureza humana. Então, você tem, em alguns momentos, ele negando, aliás, alguns momentos, heresias negando a natureza divina, e em alguns outros momentos negando a natureza humana. Depois eu vou pedir até para botar uma cadeira, uma mesa para eu sentar, porque ficar um pouquinho sentado aqui só para descansar. Certo? Certo. Mas dá dando para ver aí o slide, né? Pronto. Então veja, Apolinário ensinava que Cristo tinha um corpo e uma alma, mas não tinha o espírito humano. Em lugar do espírito humano tinha o Logos, né? Ou seja, a natureza humana de Cristo não era verdadeira. Não era verdadeira. O nestorianismo, que ensinava que o Cristo
que o Cristo consiste de duas pessoas distintas, uma divina e outra humana, em vez de ser uma pessoa com duas naturezas. Então, o nestorianismo ensina isso, que Cristo tem duas pessoas e não duas naturezas. Qual é o problema com essa doutrina? É que não é uma pessoa só. Não é uma pessoa só. São duas pessoas. É diferente você falar uma pessoa com duas naturezas e você falar uma natureza com duas pessoas. Isso pode desembocar até naquilo que dupla personalidade, né? Uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa. Você é qual agora? Você é o humano ou você é o divino? Entende? Não existe isso para Deus. Então, nós não podemos negociar isso. Como explicar, então? Como explicar? Como é que ele é uma pessoa com duas naturezas? Não tem como explicar. Mas não é ilógico. Não é ilógico. Está acima da nossa lógica. Misteriosamente, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O eutiquianismo também chamado de monofisismo, que ensinava que na pessoa de Cristo encarnado havia apenas uma única natureza, e essa era divina. E a gente sabe que Deus é natureza divina e humana. Haviam, faltou um M aqui, outros, mas esses eram proeminentes e mostram a persistência com que abundava o erro a respeito da pessoa de Cristo naquela época. Eu colocaria, nem colocava erro aqui, melhor heresia, porque erro está mais ligado a questões secundárias. Heresia está ligado a questões essenciais da fé. Tá? Então a gente está lidando aqui não é com erro doutrinário, a gente está lidando aqui com heresia, aquilo que identifica uma seita. Contra esses, a igreja formulou a verdadeira doutrina da pessoa de Cristo no concílio de Calcedônia, em 451 d.C. É a essência desse credo que está incorporada e ainda mais suscitamente declarada nesta seção da Confissão de Fé de Westminster. Veja, séculos de conflito mortal entre Satanás e a igreja são cristalizados nessas palavras da nossa confissão. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divina e a humana, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Não muda, não há uma fusão ou uma conversão ou uma separação. É algo unido, em uma única pessoa. Jesus não é Goku do Dragon Ball Z, que uma hora é normal, depois vira Super Saiyajin, aí 2, 3, não é isso, entendeu? Não existe essa mudança, é um só, amém? É isso que diz a palavra, é um só, tá bom? Cadê? Pronto, foi. Se é verdade que aquele que esquece o passado está condenado a revivê-lo, lembra desse ditado, né? Quem esquece o passado está condenado a viver, ou a revivê-lo. Então é uma tragédia da maior magnitude que essa história e os frutos dela tenham sido esquecidos. O crescimento vertiginoso de muitos cultos contemporâneos que apenas repetem os erros antigos parece confirmar a verdade desse provérbio. Tem gente que canta, né? Até a gente corrigiu aqui. Esqueci agora a canção. Mas que dizia que Deus mudou a forma, alguma coisa assim. Ele era pai, depois
virou Cristo. Três se formam um. Isso, três se formam um. Que história é essa de três se formar um? Mas tá todo mundo cantando isso aí, né? Eles não se formam, eles são. E eles não são porque um depende do outro para ser Deus. Entende? Fora as canções que falam do Espírito Santo como movimento. Como se não fosse Deus. Do Cristo minguado que está abajulando o pecador. Olhe, três não se formam um, não. A gente vai estar cometendo a heresia. Mesmo da heresia aqui. Os três são um. Não é? É isso, irmãos. Veja. O crescimento vertiginoso de muitos cultos contemporâneos que apenas repetem os erros antigos parece confirmar a verdade desse provérbio: aquele que esquece o passado está condenado a revivê-lo. Por isso que é importante a gente lembrar das heresias que já foram combatidas e vencidas ao longo da história da igreja. O testemunho bíblico, a natureza divina de Cristo, é uma natureza eterna. João 17, 5, 24, onipotente, Mateus 8, 27, onisciente, Lucas 6, 8, sua paternidade sobrenatural foi respeitada em sua concepção humana, Lucas 1, 35, natureza divina de Cristo. Vamos fazer rapidamente aqui um exercício? Um irmão abre aí em João 17, 5, 24, outro irmão Mateus 8, 27, outro em Lucas 6, 8 e outro aí em Lucas 1, 35, tá? Rapidamente, primeiro texto, quem pode ler? João 17, 5. E agora, Pai, glorificou-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Com a glória que eu tinha antes do mundo existir, não é? Ou seja, natureza divina. Mateus 8, 27. Que até os ventos e o mar. Quem é este que até os ventos e o mar lhes obedece? Onipotente. Lucas 6, 8. Alguém lê? Pode ler bem alto, tá? Aí estão ouvindo. Conhecer os pensamentos. Quem é que conhece, senão aquele que é onisciente? Sua paternidade sobrenatural foi respeitada em sua concepção humana. Lucas 1, 35. Alguém lê? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Natureza divina. É respeitada. Natureza humana teve um começo no tempo. Foi por geração humana da substância de Maria, estava sujeita às limitações e incidentes à existência humana, ou seja, crescimento, fome e tristeza, dor, limitações de conhecimento e etc. Então vamos lá, Gálatas 4:4. Alguém abre em Gálatas 4:4, outro em Lucas 1:35 e outro aí em Hebreus 2:17 e Hebreus 4:15, tá bom? Hebreus 2:17 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos lá, primeiro texto, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Teve um começo no tempo. E nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, os conceitos, né, votados para o ser humano. Lucas 1:35. E o texto fala
Que nasce de quem? Hã? Repete. Lê bem alto. Te envolverá. Envolverá quem? Maria. Então, ele nasce de quem? De uma mulher. Hebreus 2,17. Se tornasse o que? Semelhante em todas as coisas aos irmãos. Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado Em todas as coisas semelhante o quê? nossa semelhança. A nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Então o que? Estava sujeita às limitações e incidentes da existência humana. Crescimento, fome, tristeza e por aí vai. Semelhante a nós. Natureza humana, natureza divina. Por isso, irmãos, concluindo, existe uma unipessoalidade. É uma única pessoa com essas duas naturezas. Veja, embora a Escritura deixe claro que tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Cristo eram reais e completas, e elas sempre permaneceram distintas em sua pessoa, não houve mistura, dissolução ou confusão entre as duas naturezas. Ainda assim, a Escritura também deixa claro que Cristo era apenas uma pessoa. Nem Deus, nem os homens jamais se dirigiram a Ele ou lidaram com Ele se dirigindo a uma natureza ou a outra. Nem Ele jamais agiu como se tivesse apenas uma ou outra. Unipessoalidade. Uma só pessoa. Então a gente não deve se referir a Cristo como apenas Deus, ou apenas homem, mas o Deus homem, Deus encarnado, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Amém? Queria abrir para perguntas.